coração de Faraó. Ele não é governador. Se ele não é governador, ele não administra o Egito durante a fartura, durante 7 anos. E se ele não administra o Egito durante a fartura de 7 anos, quando a fome vem, a terra de Canaã é alcançada. E quando a terra de Canaã é alcançada e não tem comida no Egito, a terra de Jacó é destruída. A família de Jacó é destruída. E se a família de Jacó é destruída, a tribo de Judá é destruída. Se a tribo de Judá é destruída, Obed não nasce. Se não nasce Obed, não nasce Jessé. Se não nasce Jessé, não nasce Davi. Se não nasce Davi, não nasce Salomão, não nasce Roboão. Ei, eu estou conservando a descendência do Messias. Se o Messias não nasce, ele não morre. Se ele não morre, ele não ressuscita. Se ele não ressuscita, o Espírito não desce. Se o Espírito não desce, a igreja não é inaugurada. Eu estou trabalhando. Aleluia. Quem está feliz com Jesus nesta manhã? Os irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por estar aqui com os irmãos mais uma vez, para podermos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que nos permitiu chegar aqui para juntos adorarmos a Deus, através dos nossos líderes ali no Templo Central, e também louvando a Deus pela vida do nosso pastor André Alencar. A essa hora da manhã a voz já foi embora. Recebi muita descarga hoje aqui, viu? Meu Deus. Cheguei aqui de um jeito e vou sair de outro. Porque Deus enviou Miguel e quebrou algo aqui, amém? E a resposta que eu estava esperando desceu para mim nesta manhã. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Os irmãos ainda têm paciência para ouvir uma mensagem? Dê glória a Jesus. Muito bem, os irmãos aqui é aceso. Pronto. Se tem um povo que quer ouvir, tem um pregador que quer falar. Gênesis 37, verso de número 32 ao 35. Diz assim a palavra de Deus: E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, assim o chorou seu pai. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Queridos irmãos, costumo dizer que a história de José é como uma moeda. Por que uma moeda? Porque toda moeda ela tem dois lados. Pois bem, o primeiro lado é aquele que nós costumamos a analisar, a falar, a pregar, que é o período em que José sofreu e foi posteriormente exaltado por Deus. Entretanto, não podemos só analisar a história de José apenas nesta ótica.
na ótica do filho que sofre por estar distante de sua casa e que é vendido para o Egito e exaltado por Deus posteriormente. É preciso entender que o filho vai, mas o pai fica. Eu quero falar nesta manhã não sobre a dor de José, mas a dor de Jacó por ter perdido José. Gênesis 37 diz que José era filho amado de Jacó. Jacó o amava mais do que a todos os seus filhos. E o texto diz que ele o amava porque ele era filho da sua velhice. Mas não só isso levava José a ser tão amado por Jacó. Se analisarmos todo o contexto da história de José e de Jacó, vamos ver o porquê Jacó amava tanto a José e porque ele era tão apegado. Se fosse apenas por ser filho da velhice, ele amaria mais a Benjamim do que ao próprio José. Mas José era um filho muito importante para Jacó por diversos motivos. Primeiro, ele era filho da esposa amada. Diga assim comigo, filho da esposa amada. Sabemos de que Jacó teve 4 mulheres na sua vida. 2 eram suas esposas e 2 eram concubinas. Entretanto, entre as 4 mulheres que geraram filhos para Jacó, apenas uma era possuidora do seu coração. Apenas uma era possuidora dos seus sentimentos, e o seu nome é Raquel. Foi por Raquel que Jacó trabalhou 7 anos. E após os 7 anos ele foi enganado por Labão. Mas por amor a Raquel, Jacó trabalha mais 7 anos para poder casar com ela e tê-la como a sua esposa. Foi por Raquel que Jacó suportou as afrontas de Labão. Foi por Raquel que Jacó suportou tudo que ele passou na casa de Labão, entretanto até o seu salário ser trocado por diversas vezes. Tudo que Jacó suportou foi por amor a Raquel. E José era filho desta mulher amada. Pois bem, Raquel não poderia gerar filhos, ela era estéril. Diz a palavra de Deus que o Senhor havia fechado a sua madre. Entretanto, todos nós sabemos que eles foram buscar a Deus em oração, e Deus lembrou-se de Raquel, removendo a sua vergonha, abrindo a sua madre e fazendo ela conceber. Em primeiro lugar, José é filho da velhice. Em segundo lugar, José ele é filho da esposa amada. Em terceiro lugar, José é fruto de milagre e fruto de oração. E geralmente aquilo que é fruto de oração, geralmente aquilo que é fruto de milagre, a gente tem, irmãos, uma atenção especial, sim ou não? Por esse motivo Jacó amava tanto a José. E não só por isso, há outros fatores, há outras características que levavam Jacó a amar José. Em quarto lugar, José trouxe alegria para o casamento de Jacó. Pôs fim a uma guerra familiar, trouxe alegria para uma mulher frustrada. O nascimento de José colocou um sorriso nos lábios de Raquel. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Raquel foi pedir filho a Jacó e disse: dai-me filho, senão eu morro. E Jacó, a Bíblia diz que ele irou-se contra ela. Aleluia. Houve uma batalha no meio daquele casamento. Houve um conflito no meio daquele casamento. Mas Deus decidiu por um fim num conflito daquela família e disse: eu vou abrir a madre de Raquel e ela vai gerar. O nascimento de José pôs fim a esta intriga no casamento.
trouxe alegria para esta mulher frustrada, colocou um sorriso no coração, nos lábios de Raquel. José trouxe a Raquel, irmãos, o desejo de ser mãe mais uma vez. Irmãos, isso aqui era terrível, porque o nome José significa o Senhor acrescente-me outro. Quando José nasce no coração de Raquel o desejo de gerar novamente. Então veja o quanto José é importante para este casal. José foi o único dos filhos de Jacó a sentir a dor da orfandade. Por quê? Os irmãos se lembram daquele fato que quando Jacó ele sai da casa de Labão e Raquel carrega os ídolos consigo, Labão percebe que roubaram seus ídolos e ele vai atrás de Jacó e acusa Jacó de ladrão. Mas diz a palavra de Deus que ele tentava fazer mal a Jacó, mas na madrugada Deus desceu para falar com Labão e disse: não toque em Jacó, porque eu tenho um negócio com ele. Mas ele acusa Jacó de ser ladrão, e Jacó diz assim de forma impensada, ele diz: com quem tiver os ídolos, que morra. Ele não sabia que estava com Raquel. E isso foi pesado, porque dias após Raquel veio a morrer, quando veio dar luz a Benjamim. E quando Benjamim nasce, irmãos, Benjamim não sente a dor da orfandade, porque ele não foi amamentado por Raquel. Ele não recebeu a educação de Raquel. Ele não recebeu o cuidado de uma mãe. Mas José não. José tinha 13 anos de idade quando ele perdeu a sua mãe. E para um adolescente perder a sua mãe não é nada fácil. José olha para todos os seus irmãos, todos eles têm mãe. José não tem. Isso preocupa Jacó, irmãos. Sabe o que Jacó faz? Tenta preencher o vazio. Eu vou fechar aqui porque eu já vou terminar. Tenta preencher o vazio que há no coração de José. A lacuna que Raquel deixou. Jacó tem medo que José entre em depressão. Jacó tem medo que José fique pelos cantos e seja um adolescente frustrado, oprimido, angustiado, sem desejo para viver, sem força para reagir, porque ele perdeu a sua mãe. Jacó vê José dentro da tenda chorando e ele se aproxima e diz: filho, o que está acontecendo? Ele diz: eu estou com saudade de mãe. Eu não consigo, pai, superar a perca. Irmãos, isso é preocupante para Jacó. Jacó tenta proteger José de todas as formas, mais do que ele já vinha protegendo. Os irmãos se lembram de que quando Jacó decide voltar para casa, e ele sabe que Labão, que Esaú vai se encontrar com ele, por causa da hora, aí a mente, o cérebro vai, né, diminuindo o ritmo. Mas os irmãos estão entendendo. Quando ele sabe que vai se encontrar com Esaú, a Bíblia diz que ele pega tudo que tem e passa o val de Jaboque. Ele pega o seu bando e divide em 3. Manda o primeiro bando para aplacar a ira de Esaú. Manda o segundo bando para tentar conquistar o coração do seu irmão e receber o perdão. Atrás do terceiro bando ele coloca Raquel e José. Sabe por quê? Porque se der errado lá na frente, José e Raquel estão protegidos aqui atrás. Era intenção. Era propósito de proteger aquilo que ele amava. Jacó sempre tentou proteger José. Quando José conta o sonho no capítulo 37, você vai ver que o texto começa dizendo que José era pastor de ovelhas. Ele pastoreava as ovelhas juntos com os filhos de Zilpa e Bila.
Mas quando Jacó envia José até Siquém para trazer o relatório dos seus irmãos, a Bíblia não mostra que ele está mais apacentando a ovelha. Por quê? Porque depois que ele conta o sonho e os seus irmãos começam a tratar ele mal e agir indiferente com ele, Jacó percebe e diz: vão fazer mal ao menino, eu vou deixar ele perto de mim. Mas esse cuidado, essa obsessão de total proteção de Jacó por José, daria errado. Deus não queria isso, não era do agrado de Deus, essa super proteção. Porque, irmãos, Deus queria levar José para o caminho do amadurecimento. E só iria amadurecer se passasse pelas dificuldades da vida, para saber lidar com elas. Mas Jacó queria poupá-lo. Disse: o meu pequeno não. O fruto da oração, eu orei por ele. Isso aqui me trouxe muitas alegrias. É a cara da mãe. Quando eu olho para ele, é os olhos de Raquel. Eu vou proteger esse menino. E Deus lá do céu dizendo: eu sei cuidar mais de José do que tu, Jacó. Eu vou te mostrar. Jacó nunca iria permitir José parar dentro de um poço. Jacó nunca ia permitir José ser vendido para o mercado de escravos. Jacó nunca ia permitir José ser analisado feito animal na feira no Egito. Jacó nunca iria permitir José ser caluniado pela mulher de Potifar, ser tido como estuprador e parar dentro da prisão e ser tido como presidiário. Jacó nunca ia permitir. E Deus dizendo: Jacó não permite, mas eu permito. Eu vou permitir. Que eu tenho um negócio com o moço. Eu tenho uma obra com o moço. Eu vou precisar dele em outro país. Vou levar ele para um intercâmbio. Eu vou levar ele para a casa de Potifar, porque eu quero que ele aprenda o idioma do Egito. Eu vou precisar de ti, José. Tu nem sabe, mas eu preciso que tu aprenda o idioma. Eu preciso que tu aprenda da administração do Egito. Eu vou te treinar, rapaz. Eu vou te moldar, eu vou te lapidar, eu vou te preparar. Tem uma obra muito grande lá na frente, José. Tu nem sabe, mas tem algo preparado e eu vou te preparar, José. Eu não vou permitir que as mãos de Jacó atrapalhem. Aí Deus disse: vou separar. Eu vou cortar o cordão umbilical. Eu vou levá-lo pelo caminho da solidão, para fortalecer os seus sentimentos. Eu vou fazer esse jovem forte. Eu vou amadurecê-lo com uma velocidade tão grande. Ah, irmãos, quando os irmãos sabem, eles pegam a túnica de José, mancham de sangue e levam para Jacó. Jacó havia confeccionado aquela túnica. Os irmãos aqui trabalham com confecção, sabem melhor do que eu. Se você pegar algo que é seu, que você confeccionou, que tem a sua marca, alguém pode botar outra marca por cima, você vai saber: isso aqui não, isso aqui é meu, eu conheço isso aqui. Quando levam a túnica para Jacó para identificar se era do seu filho, eles fizeram aquilo por maldade. Mexeu com o coração do velho Jacó, maltratou o coração do pai, porque a túnica era o símbolo do amor de Jacó de forma materializada.
E quando Jacó vê, irmãos, ele logo interpreta. E ele diz: uma besta fera devorou meu filho. Certamente José foi despedaçado. Tentam abraçar Jacó. Jacó diz: não quero consolo. Eu sou culpado pela morte do menino. Culpado, pai? Eu sou culpado. Porque eu poderia ter deixado ele dentro de casa. Se eu soubesse, Deus, que ia dar errado, eu não tinha deixado o moço sair. Por que tu não me falasse? E Deus dizendo: era isso que eu queria, meu filho. Está nos meus planos. Está nos meus projetos. Jacó corre para o altar e vai orar, perguntar a Deus por quê. Senhor, nem o corpo para eu fazer a cerimônia fúnebre. Nem o corpo. Imagina a dor do pai. Imagina a dor de Jacó. Jacó vai para o altar orar. Deus, me dá uma resposta. Me diz alguma coisa. Jacó tinha altar, sim ou não? Jacó tinha altar, sim ou não? Deus falava com Jacó, sim ou não? Deus revelava os segredos para Jacó, sim ou não? E por que Deus não disse para Jacó que José estava vivo? Deus permitiu Jacó chorar. Toca aí, filho, baixinho. Deus permitiu Jacó gemer no altar. Deus permitiu a solidão abraçar Jacó. Deus permitiu o desespero ser amigo de Jacó. E Jacó lá: Senhor, por quê? Com a túnica na mão. Por quê? E Deus: tu nem sabe, Jacó, mas eu estou trabalhando. Tu nem sabe o laço que eu estou quebrando. Vai vir algo lá na frente. Aí se eu não fizer isso agora, vai afetar a tua família. Mas por amor a ti, meu filho, eu estou permitindo a dor hoje, para te poupar de uma dor maior lá na frente. Estou permitindo tu chorar hoje, para te livrar de uma depressão e uma decepção lá na frente. Deus não poderia dizer a Jacó: se Deus diz, atrapalha. Deus não poderia revelar o velho que estava fazendo. Deus poderia ter dito assim: tu lembra do sonho que José falou? Ele dizia: lembro, que tu guardou no coração. Sim, Senhor, tu revelasse para mim em sonho. Eu sei que tu és o Deus das revelações, das visões. Pois bem, meu filho, eu estou trabalhando para cumprir na vida do moço. Eu tenho um negócio com ele. Eu estou permitindo a ausência, a separação, mas eu vou fazer algo grande, mas Deus não quis dizer. Porque Deus conhecia Jacó. Se Deus conta para Jacó que José está na casa de Potifar, o que é que Jacó faz? Vende tudo em Canaã para comprar ele de volta. E Deus disse: eu te conheço, homem. Teu nome é Jacó, tudo que tu quer tu consegue.
A única coisa que tu não conseguiu foi nascer primeiro. O resto, tu quisesse o direito da primogenitura, convencesse teu irmão a trocar por um prato de lentilha. Tu quisesse a bênção da primogenitura, enganasse teu pai e recebesse a bênção. Quisesse casar com Raquel, trabalhasse 7 anos, Labão te enganou, tu disse, eu trabalho mais 7, meu nome é Jacó, tudo que eu quero consigo, e casasse com ela. Aleluia, eu te conheço, Jacó. Tu passasse no val de Jaboque, aleluia, e o anjo disse assim, me solta, porque a vigília está terminando. Ele disse, não, meu nome é Jacó, tudo que eu quero eu consigo, eu sou aquele que agarra, eu não te solto enquanto tu não me abençoar. Te conheço, rapaz. Vai atrapalhar. Até o perdão de Esaú tu conseguisse. Imagina se eu te contar. Não posso. Porque se José não for para o Egito, ele não vai ser tentado. Eu vou dar oportunidade a ele de ser fiel. Eu vou ensinar José a ser fiel. Eu vou ensinar José a ser fiel na tua presença e na tua ausência. Vou trabalhar na vida dele, Jacó. Se ele não for para a casa de Potifar, ele não é caluniado. Se ele não for caluniado, ele não vai parar na prisão. Se ele não para na prisão, ele não conhece o copeiro e o padeiro. Se ele não conhece o copeiro e o padeiro, ele não interpreta o sonho do copeiro. Se ele não interpreta o sonho do copeiro, ele não é lembrado por Faraó. Se ele não é lembrado diante de Faraó, ele não interpreta o sonho de Faraó. Se ele não interpreta o sonho de Faraó, ele não é governador. Se ele não é governador, ele não administra o Egito durante a fartura, durante 7 anos. E se ele não administra o Egito durante a fartura de 7 anos, quando a fome vem, a terra de Canaã é alcançada. E quando a terra de Canaã é alcançada e não tem comida do Egito, a terra de Jacó é destruída. A família de Jacó é destruída. E se a família de Jacó é destruída, a tribo de Judá é destruída. Se a tribo de Judá é destruída, Obed não nasce. Se não nasce Obed, não nasce Jessé. Se não nasce Jessé, não nasce Davi. Se não nasce Davi, não nasce Salomão, não nasce Roboão. Ei, eu estou conservando a descendência do Messias. Se o Messias não nasce, ele não morre. Se ele não morre, ele não ressuscita. Se ele não ressuscita, o Espírito não desce. Se o Espírito não desce, a igreja não é inaugurada. Eu estou trabalhando. Eu tô cuidando do teu futuro, Jacó. Deus está quebrando o laço nesta manhã. Levanta a mão, profeta. Abre a tua boca. Dá glória para Jesus. Eu tô cuidando de tudo. Há um laço preparado lá na frente. Mas eu já dei um jeito de te atrair para o altar. Se eu não apertasse, tu não vinha para a vigília. E o investimento hoje é um livramento amanhã. Mas eu vou te surpreender. Tem uma terra ainda para tu pisar. Tu nem sabe, mas eu estou cuidando da tua velhice.
Vai vir uma surpresa tão grande aí. Se Deus contasse para Jacó as irmãs do círculo de oração e os irmãos do manto, nunca mais ia dizer que Deus é Deus de surpresa. Por isso Deus não fala tudo. Quem abrir a boca vai receber o mistério que está descendo aqui. Quem abrir a boca vai receber, tá descendo, viu? Tá descendo, tem algo aqui descendo do céu aqui. Quem abrir a boca nesta manhã vai receber. A vigília começou no fogo e vai terminar com fogo. Te prepara, Jacó, guerreia, peleja, persiste. Eu vou te dar vitória nesse vale. Levanta a mão para dar glória para Jesus. Dá outro glória mais forte para Jesus. Vai. Dá o terceiro glória. Dá o quarto glória. Dá o quinto glória. Dá o sexto glória. Dá o sétimo glória mais forte para Jesus. Tem uma terra, Jacó, que eu estou preparando para ti. Eu vou te mudar de lugar. Prepara tua mobília, porque te mudarás de país. E vai ser de repente. Quanto menos esperar, a notícia vai chegar. Pai! José vive, pai. Ele é governador do Egito. Olha aí, pai, os carros. A gente mandou ele numa carroça velha, pai, lá pro Egito. Mas os carros que ele mandou a gente para casa. Jacó nunca superou a partida de José. Quando os irmãos de José descem para o Egito e José faz toda aquela entrevista de forma proposital, José pergunta assim: vocês têm mais algum irmão? É o mais novo de pai. Traga ele aqui. Traga ele aqui. Senão, o negócio vai ser estreito pro lado de vocês. Aí levaram a notícia pro velho: pai, o homem lá que é o homem pequeno. Isso aí não. Foi a única coisa que Raquel me deixou. Porque José já não existe mais. Tu sabe quantos anos eu tô? 130. Só de prova. Nunca tive paz na minha vida. No ventre foi guerra. Na adolescência foi guerra. Fugi de casa porque o meu irmão queria me matar. Fui para uma terra distante, viver longe dos meus pais, na casa de um homem que só queria o meu mal. Voltei da casa dele, meu pai morreu.
Meu filho mais velho deitou com uma das minhas mulheres. Minha filha foi estuprada. Meus filhos são homicidas. Se acontecer mais alguma coisa, eu vou morrer. Eu não aguento mais. Tiraram José de mim. E agora querem tirar Benjamim. Se acontecer alguma coisa com ele, meu coração já não suporta. E Deus lá do céu dizendo: acabou, Jacó. Acabou os dias de guerra. Eu te darei descanso. Tem uma terra preparada para ti. Tu nunca viste teus filhos unidos. Mas o que eu preparei para ti, do outro lado, é muito grande. Tu começasse a história como enganador. E vai terminar a história em Gênesis 49 como profeta. Tu começasse uma guerra. E vai terminar a tua família unida. Eu vou te tirar de uma terra de sofrimento. Onde as lembranças te causam dores. Para uma terra de descanso. Ele disse: eu preciso descer antes que eu morra. Eu preciso ver José. Irmãos, até a vida espiritual de Jacó foi afetada com a notícia da morte de José. José saiu de casa com 17. Foi governador com 13 anos. 7 anos de fartura. 13 mais 7, 20. 2 anos e meio de fome para Jacó poder enviar os filhos. 22 anos e meio. Deus calado. Você não vê mais Jacó levantando altar. Quando a notícia que José está vivo ocorre, Jacó desce para o altar. E lá no altar, o que Deus não podia dizer antes, Deus disse na hora. Deus disse: desça, que eu tenho uma surpresa para te fazer lá. Desça, porque eu vou fazer algo que você não orou por isso. Jacó não orou, irmão, pedindo para morrer nos braços de José. Por que ele não orou? Porque para ele José já tinha morrido. Então o que a mente não alcança, a gente não consegue verbalizar. Mas Deus tinha preparado algo que ele não pediu em oração. E Deus revelou no altar. Como é bom estar no altar. Deus disse: desce, Jacó, para o Egito. Porque quem vai fechar teus olhos é José. José é... Quando ele vê José, pastor, a Bíblia diz que ele dá um abraço e começa a chorar. E ele diz baixinho no ouvido de José: agora Deus pode me guardar, porque eu já te vi. Sabe o que Jacó tem na mente? O que Simeão tinha.
Enquanto eu não ver o Messias, Deus não me guarda. Depois que eu ver, terminou meu tempo de vida. Foi isso que tinha na mente de Jacó. Eu vejo José e Deus me guarda. Ou seja, Deus só me deixou com vida esse tempo todo, eu não sabia. Mas era para ver José. E agora que eu vou ver, Deus vai me guardar. E Deus não falou nada. Guardar agora. Eu trabalho na lei da compensação. Muito tempo na prova, muito tempo na vitória. Levanta a mão que eu vou profetizar. Não baixa não. Deus fará além do que tu sonhou. Deus fará além do que tu pediu. Deus fará além do que tu esperou. E Deus fará até o que tu não pedisse em oração. Se eu fosse você, eu dava glória. Jacó é anunciado. José diz: Faraó, pai está aí. Pai está aí, Faraó. Faraó diz: traz ele aqui que eu quero dar uma palavrinha com ele. Aí Faraó diz assim, viu o velhinho cansado, disse: quantos anos tu tem? Ele disse: eu tenho 130. Foram poucos e maus dias. E não se compararam com os dias de peregrinação dos meus pais. Sabe o que Jacó está dizendo? Abraão nunca passou pelo que eu passei. Isaac nunca passou pelo que eu passei. E Deus dizendo: é verdade, mas eu farei em ti o que eu nunca fiz com eles. Vai ser de ti que eu vou extrair as 12 nações de Israel, as 12 tribos. Vai ser de ti que eu extrairei Judá. É de ti que meu filho virá, Jacó. Por isso contigo é mais apertado. Por isso para ti é mais difícil. As coisas para chegar na tua mão é mais difícil. É mais demorado. As exigências que Deus faz a ti são terríveis, que Deus não faz a outros. Caminhos que tu passa que ninguém da tua família passou. E Deus te diz: é porque o que eu tenho contigo eu não tenho com eles. Porque o meu peso de glória será maior em ti.
que eu extrairei riquezas de ti, as tuas feridas curarão outro, Jacó. Teu sangue tem poder, Jesus. Jacó está perto de morrer, lá vem Josézinho, com 2 pirraia, na mão direita ou na mão esquerda. Jacó diz assim: quem são esses? Ele diz, né, Manassés e Efraim, pai, Deus me deu aqui. Jacó começa a chorar, pastor. As lágrimas aqui no canto dos olhos. José se aproxima e diz: pai, eu falei alguma coisa que lhe machucou? Disse: não. Por que o senhor está chorando? É porque eu estou me lembrando. Lembrando de quê? Você não sabe o preço que eu paguei. Eu nem esperava te ver de novo, mas Deus me fez ver a ti e aos teus filhos. Fecha os olhos. Te diz o Senhor nesta manhã: teus olhos vão ver o que tu nunca imaginasse ver. Te darei vida na terra. O teu final será maior do que o teu começo. A terra está preparada, mas eu estou te preparando. Sabes disso? Já te contei essa história. Lobriento, Ravarga, Elemenanto, Ramadara, Surimineha. Um novo tempo te espera. E o meu relógio gira. Olha o meu ponteiro de Deus girando aqui. O meu ponteiro aqui, que gira assim. E quando der a hora certa, alguém vai ter que bradar o teu nome. Porque eu vejo a resistência em alguém. Mas eu vou visitar alguém. Eu vou. Porque quando o meu ponteiro bater o horário, tu vai ter que se mudar, Jacó. Olha essa carruagem chegando na tua porta. Olha o governador mandando te buscar. Olha Deus dizendo pra ti, Jacó: prepara teus pés pra pisar na terra que eu preparei, Jacó. Adore a Deus. Falta 28 minutos para terminar. Vamos adorar. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Vai abrindo a boca para dar glória. Chora, chora, profeta, chora. Chora que teu pai decidiu te dar o colo hoje para tu chorar. Teu papai, aleluia, o teu pai reservou esse dia para tratar contigo e te dizer: eu sou responsável por ti. Eu darei um jeito de cumprir tudo que eu te falei. São muitos empecilhos, mas eu vou dar um jeito. Só quero que tu confie. Receba essa porção que está descendo.
E como instrumento de Deus eu vou ministrar nessa manhã. Vai começar a descer de lá para cá. De lá para cá. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Quem abrir a boca vai receber. Quem abrir a boca vai receber. Abra a boca, jovem, abra a boca. Abra a boca, igreja. Abra a boca para dar glória. Vai abrindo a boca. Vai dando glória para Jesus. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Abre a boca, abra a boca, abra a boca. Abra a boca, profeta. Abra a boca, instrumento de guerra. Tu és instrumento de Deus. Deixa Deus trabalhar. Samuel, vem cá, filho. Fica de pé. Bota o violão aí, tu vai cantar. Ajuda aí o menino a cantar. Jesus está fazendo algo tão grande aqui hoje, pastor. Deus está mostrando tanta coisa a vaso aí embaixo. O pastor mandou eu ficar à vontade. Eu já estava. E agora que eu estou mesmo. Canta, Samuel. Enquanto Samuel canta, tu já vai sonhando com a terra que Deus preparou. Conheça agora a Biblioteca do Pregador, a biblioteca cristã mais completa do Brasil, com mais de 10.000 sermões, enciclopédias, teologia sistemática, mais de 20 bíblias de estudo, 6 comentários bíblicos, um grupo exclusivo com mais de 9.000 livros para download. E você adquirindo hoje, você ganha um curso de homilética, a arte de pregar e um kit infantil. Clique em saiba mais.